Hoje nós vamos desconstruir uma outra peça de roupa, que Uhum. é a regata masculina. A famosa regata machão. Popularmente nos Estados Unidos, ela é conhecida como wife beater, e esse termo ele surgiu em 47, quando um homem foi preso por matar a mulher dele a pauladas. E ele estava usando essa peça de roupa. Olha só que louco, né? Então essa Uhum. foi um dos primeiros ganchos, né, de ligação, porque desse nome. Porém, tiveram outras analogias, né? Então, os ítalos americanos também usavam muito essa peça de roupa, que é uma roupa muito conhecida na Itália, principalmente no sul da Itália, Nápoles e em uma região um pouco mais do sul, que é um pouco mais quente. E também para menosprezar esses imigrantes, né, essa peça foi ganhando esse ar de menosprezo, de homem que não tem muito valor. E isso chega ao Brasil, né, e ao mundo por um filme, né, que nada mais, nada menos, Marlon Brando usando num Um Bonde Chamado Desejo, né, era o nome do filme, Uhum. onde ele usa uma regata, e Wife aí, beater. wife beater, e aí chega no Brasil com essa nomenclatura aí, regata machão, né? Veja só, o cara espanca a mulher, cena 1. Os ítalo-americanos usam a camiseta, cena 2. O Marlon Brando, que é também um sujeito violento no filme, e usa a camiseta, cena 3. Tá certo? Temos Exato. aí, então, as 3 cenas. É o marido, segundo a sinopse dos filmes, aí, é o marido abusivo. Ok, são 3 cenas em que eu tenho 2 homens violentos contra mulheres e uma classe de homens oprimida, por ser não é americano, é ítalo. É a camiseta do espancador de esposa, mas é uma camiseta que carrega o nome para a cultura pop. No filme, no dizer aí cotidiano da descrição da camiseta machão. Quem é o machão? Machão é o cara que bate na esposa. Machão é o cara que é abusivo. E no caso dos ítalo-americanos, que usam essa camiseta, muito provavelmente por conta dos trabalhos que eles tinham que fazer. Então, a utilidade para os ítalos americanos que talvez trabalhassem em questões braçais, usar a camiseta ajuda no movimento. É a questão da Percebe? funcionalidade da Da, roupa. que nós trouxemos nos outros encontros. Exato. Toda roupa é funcionalidade e toda roupa é significado, é símbolo. Neste Exato. caso, de novo, é mais uma apropriação, e o que eu quero chamar a atenção nesse caso é a apropriação do comportamento violento de homens dando nome à roupa. Então, essa roupa deveria ser uma roupa maldita, né? Mas a roupa em si não tem nada, era a roupa que o cara estava usando. Mas o que eu quero, insisto, o que eu quero chamar a atenção é que a atitude violenta de um homem que levou a um feminicídio cola no nome da roupa e a promove. Sociedade patriarcal usa o símbolo da suprema violência plasmado numa roupa. É uma vitória simbólica. Sim, e isso fica tão enraizado, não só em relação à violência, mas em relação ao sem valor, né? Uhum. Porque essa regata machão, hoje, né, eu percebo que tem muito um, um preconceito mesmo em relação a essa peça, de Uhum. duas naturezas. Uma, quando ela é usada em centros urbanos, são sempre por homens que estão malhando, né? Então, são aquelas pessoas que
que querem mostrar o corpo e acabam se apropriando dessas roupas. Então, outros homens e mulheres também acabam fazendo essa associação. Uhum. Então, acaba sendo uma peça de esporte, mas apropriada para quem também quer enaltecer os próprios músculos. Uhum. E, ao mesmo tempo, é uma peça muito usada no litoral, por uma questão aí de Climática. função climática, não só, né, da questão do clima, por ser muito quente, tem que fazer atividades de movimento do corpo, eu não estou sentado na frente de um computador, porém, é visto como o vagabundo, ou sem valor, ou que não trabalha muito, trabalho braçal, então é aquele trabalho que não é tão valorizado, que não tem tanto valor financeiro ou valor dentro de uma sociedade mesmo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas com as quais eu converso, principalmente homens que eu atendo, carregam esse preconceito de que quando eu trago a camiseta regata, tem uma rejeição, tem um afastamento dessa peça muito grande. Eu fiz uma vez um trabalho no Sesc Santos sobre a cultura caiçara. E, a partir do estudo dos registros do dicionário, praticamente onipresente, toda referência à cultura litorânea dos homens caiçaras os associam a vagabundos, os associam a toscos, sem cultura, sem ignorância. Então, já há uma construção histórico-civilizatória do Brasil, porque foi a população residual que foi formando da própria colonização. Se a gente volta lá nos Estados Unidos com os ítalo-americanos, Eu ia fazer total essa ponte. Havia total uma classificação de homens que vale a pena e homens que não vale a pena. A metonímia, nesse caso, é a camiseta como figura, como imagem, como símbolo. Assim como uma cruz vermelha indica, né, aquela organização internacional de ajuda, né, e o vermelho no semáforo usa por metonímia a cor vermelha do sangue para avisar que você deve parar porque é perigo, vermelho, perigo, né? Nesse caso, então, você pega a situação dos ítalo-americanos. Havia uma associação proposital entre a vestimenta do cara que está trabalhando, a vestimenta do cara que espancou, para já associar pela camiseta o ítalo-americano ao espancador. E o cara estava, por vezes, trabalhando, por vezes espancando. Isso não vamos entrar nos casos individuais. No caso do Caiçara, a produção da imagem desse personagem é sempre depreciativa no Brasil. E aí o cidadão usa essa camiseta, ao mesmo tempo gera, por essa figura de linguagem que é a metonímia, que toma a parte, a camiseta, pelo todo. Eu não uso essa camiseta, porque essa camiseta representa blá, 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 blá. E eu não quero que, ao usar essa referência em meu corpo, eu seja lido pela metonímia. Perfeito. Eu me dou o respeito. Senão eu vou eu fazer parte desse todo que eu não gosto. E eu sou outra coisa, e via de regra eu sou outra coisa superior. Né? Uhum. Claro, tem uma comparação aí de superior e inferior, né? E toda a construção do caiçara e do caipira, que somos nós aqui do interior, ela é construída, né? Toda a descrição do caipira e do caiçara são construídos em contraposição ao citadino, ao morador da cidade, ao urbano. Então, aqui a gente toca, a partir do estudo da camiseta machão, não só na referência da violência
2 pontos, então. A referência da violência do homem sobre a mulher, wife beater, e a classificação e a hierarquização entre os homens. A partir do uso da camiseta, você é classificado como inferior, como improdutivo, como uma pessoa que é menos do que aquele, por exemplo, que usa terno e gravata na Avenida Paulista. Sim, trazendo uma questão aqui de vestimenta, trazendo história da moda agora. Lá atrás, essas classificações, né, de classes sociais mesmo, eram feitas pela quantidade de roupa que se usava, porque o tecido era muito caro, né? Uhum. Então, quem conseguia ter realmente mais tecidos eram pessoas que tinham posses, né, financeiras, dinheiro. Então, se classificavam as pessoas pela quantidade de roupa que elas vestiam. Então, e isso está muito enraizado no nosso no inconsciente coletivo e dentro da gente mesmo, né? Dentro de todas as sociedades. Então, aquela pessoa que usa o terno, né? Quando a gente fala terno, é o paletó, Blazer, o é paletó, o colete, o é a colete. camisa, é a gravata, é a calça. Olha quantas peças de Uhum. roupa, quantas camadas, Uhum. né? E se você for mais para trás ainda, tem o chapéu, tem uma bengala, né? Que não Uhum. necessariamente tem função, mas ela faz parte ali de mais um acessório, né? Até o Tem chapéu, né? O tamanho, a cartola é o superior a. tamanho da cartola também tinha É. toda uma questão. Então, assim, essa era a vestimenta de alguém que tinha mais posse, né? De quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro, malemar conseguia vestir as duas peças, né? De uma calça Uhum. e uma blusa, e muitas vezes nem sapato tinha, né? Que era uma coisa ainda Uhum. mais cara ainda. Então, olha só como através da vestimenta, e isso trazendo historicamente, eu estou falando coisas de centenas aí de anos para trás, quanto mais roupa eu mostro uma classe social superior. E hoje continua igual. Hoje Uhum. continua igual, né? Só que a gente não fala mais disso, mas a gente lê isso. A nossa mente está lendo isso. Então, quando você vê esse homem urbano de terno, né? Hoje o termo terno não se usa mais. Muitas pessoas falam terno e não é terno, né? Porque quando você não tem o colete, não é terno, é um costume. Mas, Uhum. enfim, a hora que você vê um homem de paletó, camisa, calça, mesmo que sem gravata, já se associa que esse homem, ele tem uma classe social, né, e em questões de valores. E aí eu tô falando, não sou eu que estou trazendo essa hierarquia, uma hierarquia mais do inconsciente coletivo mesmo. Esse homem tem mais valor do que um que está de calção Uhum. sem camisa. Uhum. Quem trabalha? Eu te pergunto. Isso aí vem desde Quem trabalha? Aristóteles, né? Quem acorda cedo para trabalhar? Deus ajuda quem cedo madruga, né? E aí eu só quero trazer uma referência, para que a nossa função aqui é justamente pensar nisso e desconstruir. Uhum. Esse que está com um calção e nada mais, muitas vezes acordou às 4 horas da manhã para colocar uma rede, para pegar um peixe que você vai comer, Uhum. né? Ou para mexer na terra, ou para fazer qualquer outra função. Então, por que que essa pessoa não é considerada, não tem o mesmo valor de um trabalhador que está na frente de um computador ou está na liderança, de repente, de uma empresa multinacional e falando sei lá quantas línguas, Uhum. né? Por que que tem essa questão da hierarquia de um tem mais valor do que o outro? E por que que a gente deixa que a roupa passe isso?
né? Porque quando esse do terno tira o terno dele e coloca o mesmo calção de banho do outro, é o momento dele de diversão. Uhum. Então, como aquilo é roupa de diversão para quem usa terno, ele considera que quem usa aquela roupa também só se diverte. No nosso país, eu resumiria essa divisão trabalho intelectual, trabalho braçal a uma palavra: escravidão. O trabalho braçal sempre foi associado à escravidão aqui, E mas a lembramos que os divisão escravos mal tinham roupas, né? é e mas a divisão trabalho intelectual, trabalho do espírito, trabalho do corpo vem desde Platão. Então é desde o berço da Grécia que a gente tem essa divisão aí entre o intelecto é nobre e o corpo ele é inferior, sempre, né? Mas aqui tem muito esse resquício da escravidão. Eu queria chamar uma atenção, voltar na cartola, que diferentes tamanhos de cartola também indicavam diferentes hierarquias. Ou Sim. seja, é sempre os meninos e o tamanho, né? A ideia de tamanho ela é internalizada. A mulher, nessa pesquisa da França, que o Bourdieu aponta, a maioria das mulheres não queria ter um homem mais baixo que elas. Por quê? Porque se ela é mais alta, ela é superior ao homem. E se ela é superior ao homem, esse fato inferioriza o homem e a inferioriza. O maior sempre relacionado ao melhor, né? E a potência, né? A potência, sim. A potência. Por que A Fórmula 1 é autoestima, né? assunto praticamente idiota? A autoestima, né? Mas a autoestima dependente do mito da potência, né? Saímos um pouco lá da camiseta, porém não, porque olha só, a camiseta, a regata tem menos tecido, então é menos, né? É menor, Uhum. sendo que uma camisa tem mais tecido, ela é Sim. maior. Deixa eu citar aqui uma coisa que eu fixei nessa nossa conversa. Eu vou citar os filósofos do Kid Abelha, na letra garotos. São sempre os mesmos sonhos de quantidade e tamanho. Regata masculina, de Platão a Kid Abelha, a gente usa de tudo aqui para desconstruir. Exatamente. Hélio, Legal. obrigada. Valeu, eu que agradeço. Gente, obrigada aí por acompanhar mais Fique um bem. vídeo. E voltamos logo mais com mais um vídeo aí.